Bom, prosseguindo a nossa análise sobre funções, o que nós faremos hoje é analisá-las dentro de algumas características e de alguns aspectos que sejam relevantes. Aspectos esses que estão relacionados ao domínio de validade de uma função, quando que você verifica se uma dada curva é uma função, e avançar em algumas situações específicas, onde nós analisamos uma função linear, aplicada a alguns exemplos, e também funções do trato composto. Então, prosseguindo a nossa análise, conforme que nós fizemos na última aula, vamos trabalhar com uma ideia primária do seguinte exemplo. Considere as funções. F de x, colocar aqui no item A, igual a raiz quadrada de x menos 2, e a função g de x da forma 1 sobre x quadrado menos x. Vamos considerar que o domínio de ambas as funções seja o conjunto dos números reais, e a minha tarefa aqui seja determinar qual é o domínio de validade dessas funções. Ou seja, é o conjunto de valores associados para os quais essa função vai existir. O que na lógica de equivalência nós trabalhávamos em relações que envolviam quando que uma proposição é verdadeira ou é falsa. No caso do item A, quando eu trabalhar com uma raiz quadrada, dentro do conjunto dos números reais, essa função só existe somente se, ou seja, somente se, x menos 2 for maior ou igual a zero. Em outras palavras, o domínio de validade desta função são para valores a partir de x maior ou igual a 2. Essa é uma das formas que você tem de resolver o problema. A outra maneira é você reescrever essa expressão na forma de um intervalo, apenas uma sugestão, onde você constrói um eixo normado com orientação em zero. Esse eixo é centrado em zero e você conta os valores a partir de zero. No caso, a partir de 2, especifica um intervalo através de uma bola que pode ser fechada por causa da igualdade e você acrescenta aqui todos os valores que são a partir de 2. Ainda existe uma outra maneira de você representar essa resposta, que é numa notação de intervalo, que indica que o domínio de f, nesse caso, corresponde aos valores que compreendem o número 2, ou seja, eu vou voltar o meu colchete aqui para dentro e vou deixar eles abertos no infinito. Esse símbolo aqui representa infinito e, como já comentei, é uma forma particular de dizer que algo não existe. Então, infinito não é um número, é apenas uma representação para dizer que algo não existe, indicando os valores que são a partir de 2 até o infinito. Então, são 3 formas de você representar a resposta do item A e que também pode ser levado em consideração para calcular o domínio no item B. Então, no item B é um pouquinho diferente, porque você tem uma fração, ou seja, uma função racional, e você quer identificar quando que isso aqui tem validade nos reais. A gente sabe que numa divisão, ela não existe quando o denominador é igual a zero. Então fica fácil perceber que o domínio aqui da nossa função em g corresponde a valores das quais o x quadrado menos x não pode ser igual a zero, então ele tem que ser diferente de zero. Mas quais valores específicos de x? É aí que você vai desenvolver essa expressão. É uma expressão de quadro 2, então você pode pensar de forma intuitiva na equação de Bhaskara, mas nesse processo, como você tem a presença da variável x 2 vezes, você pode colocar o termo numa técnica muito simples e comum, que é a evidência. Então você observa que o termo comum é x, coloque ali a evidência, x multiplicado por x retorna x quadrado, x por 1 é x, isso é diferente de zero. Então isso indica que para esse caso, x é diferente de zero ou x diferente de 1. Por quê? Porque se x for zero, vai zerar embaixo, não pode. E se x for 1, também vai zerar embaixo. Então ele tem que ser diferente de zero ou diferente de 1.
Essa é uma das formas de você representar. Se quiser escrever na notação de intervalo, eu mais uma vez vou para o meu eixo normado em 0, em 1. Vou colocar aqui o menos 1 à esquerda do 0 para representá-los e o 2 aqui à direita. Então, como eu vou trabalhar com valores que são diferentes de 0, eu vou centrar uma bola em 0, ela tem que estar aberta porque o 0 não está incluso, e a mesma coisa eu vou fazer em 1. Então, todos os valores que estão fora dessa bola, tanto para a esquerda, entre eles, e quanto para a direita, representa o domínio dessa função. Menos 0 e 1. E na notação também de intervalo, eu posso escrever isso da seguinte forma. Olha, eu vou trabalhar com o intervalo que é aberto em menos infinito e aberto em 0. Tem que deixar assim. Faço a união, usando um elemento disjuntivo, né? Com o intervalo que é aberto em 0 e aberto em 1, porque eles não estão inclusos. Fazendo também a união com o intervalo que é aberto em 1 e aberto no infinito. Ressalto que quaisquer uma das formas podem ser representadas como uma maneira de discretizar e aí ou representar o resultado de uma função como essa. Então isso aqui representa características que são associadas a domínio de validade de funções, que carregam aí uma similaridade com a construção de equivalências, quando nós determinamos lá o domínio de validade de uma certa proposição. Outro aspecto que é extremamente relevante quando se estudam funções é determinar quanto que uma curva pode ser classificada ou não como uma função. E aí, para que nós possamos fazer essa verificação, lançaremos mão de um teste chamado de teste da reta vertical. Do que se trata esse teste? Ele identifica, dependendo da curva associada, se ela pode ser ou não classificada como uma função. Então, digamos que eu tenho aqui dois eixos cartesianos, um eixo cartesiano A, um eixo cartesiano B. Sobre esses eixos eu vou construir duas curvas. Então, eu construo uma curva dessa forma e vou construir uma curva dessa forma. Esse teste indica que ao passar retas verticais, para ser vertical, não para ser diagonal, né? Se eu passar retas verticais por toda a curva, o teste indica o seguinte, olha, eu só posso dizer que uma dada curva é uma função se ao passar uma reta vertical, ela interceptar a minha curva no máximo uma única vez. Ou seja, para o caso do item A, nós acabamos de mostrar aqui, vou pegar um outro pincel, eu estou identificando que apenas nesse ponto, a reta está cruzando. Então está indicando que aqui sim representa uma função, porque ela só está tocando no máximo uma vez. Agora, para a curva à direita, ela toca aqui uma vez, também toca aqui uma vez, aqui também toca uma vez. Mas se eu passar a minha reta aqui, ela vai tocar uma, duas, três vezes. E por esse fato, eu digo que nesse caso eu não tenho uma função. Isso não é função. Se nós lembrarmos da definição de função, é simples associar que para um único elemento no eixo x que corresponde ao domínio, você só pode ter um único correspondente no seu contradomínio. Ou seja, não tem como eu determinar uma entrada e ter mais de uma saída. É como se eu dissesse assim, olha, agora que é por volta de 18 horas e 10 minutos, a temperatura da cidade é de 23, 28, 30 graus. Não posso afirmar que num único instante de tempo a temperatura possa ter 3 valores. Isso não configura uma função. Uma função apenas é uma associação onde para todo elemento pertencente a um conjunto
eu só posso associar no máximo um único elemento pertencente a outro conjunto. Então, pelo teste da reta vertical, é simples observar que essa curva não possa ser classificada, não pode, em hipótese alguma, ser classificada como função. É uma curva, porém não é uma função, diferentemente desse caso, que é uma função. Sobre o aspecto de que função é essa, qual a categoria, qual o sabor dessa função, não me importa agora, é apenas identificando que aqui, por esse teste, a gente verifica se é ou não uma função. Com isso, nós vamos agora avançar e falar sobre aspectos de funções que são muito interessantes e que têm usufruto dentro da técnica discreta. A principal função de ataque aí para nós, num primeiro momento, é a função linear, que representa modelos lineares. Então, que funções são essas, né? Modelos lineares. Em um modelo linear, uma função do tipo linear, ela é de tal modo que matematicamente uma variável dependente y está associada a uma variável independente x através de um coeficiente a e de um coeficiente b. O coeficiente a representa a inclinação dessa reta, por isso o nome linear, e o b, o coeficiente ou número, coeficiente da curva, ou no caso a reta. Essa inclinação, ela nos dá também uma outra informação, que em funções dessa natureza, a variação ela é constante, ou seja, a taxa de variação dessa curva é sempre a mesma, é sempre constante. Então, sobre esse aspecto de um modelo linear, nós vamos identificar situações onde ela possa aparecer. E aí, dentro desse processo, nós faremos usufruto das propriedades que aqui existam, que envolvem essa inclinação, que é essa taxa de variação que é constante, e o coeficiente da curva, que você pode obter em função dos dados que aqui são oferecidos. Então, vamos lá, vamos pensar aqui no exemplo. Vamos pensar no exemplo físico, Vou fazer aqui. Exemplo. E aí, a ideia é a seguinte. À medida que o ar seco eleva-se na altitude, ele se expande e ele esfria, provocando um gradiente na variação de temperatura. A ideia do exemplo que nós vamos aqui representar é considerando duas informações e supondo que o modelo de variação dessa temperatura seja linearizado, eu quero obter uma expressão que vai associar a temperatura com a altitude, com base em informações previamente dadas. Então, a ideia aí no caso é a seguinte, à medida que o ar seco se expande, ele esfria. Então, sabendo que no solo a temperatura é de 20 graus Celsius e que a 1 km de altitude e que a 1 km de altura a temperatura é de 10 graus, vamos abreviar aqui, encontre um modelo, e aí vem a ideia, supondo linear,
encontre o modelo supondo linear que relaciona temperatura com altura. Essa seria a ideia básica. E aí, nós vamos tratar de duas outras expressões, né? Pensar também em esboçar o gráfico, né? Esboce o gráfico. E vamos fazer uma estimativa, né? Qual é a temperatura a 2,5 km? É essa a proposta de exemplo em que eu faço uso de um modelo linearizado. Ou seja, eu só consigo construí-lo se for me dado esse tipo de informação. Olha, o modelo é linear, o modelo não é linear. Se é linear como esse caso, nós temos as ferramentas necessárias. Se ele não for linearizado, então ele pode ser de qualquer substância. Ele pode ser uma função potencial, ele pode ser uma função exponencial, ele pode ser uma função logarítmica. Mas aí a gente sai do domínio discreto e vai trabalhar uma matemática contínua. E não é o caso que a gente vai abordar aqui. Então, partindo do pressuposto que o modelo é linear e que você quer encontrar uma relação entre temperatura e altura, então, seguindo o meu modelo, eu quero encontrar uma expressão de tal modo que a temperatura esteja associada à altura dessa forma. Ou seja, um coeficiente de variação, uma taxa de variação da temperatura com relação à altura ou altitude e um coeficiente linear, ou o coeficiente associado à equação. Os dados que eu tenho indicam o seguinte, olha, que no solo, ou seja, em altitude zero, e aí eu posso escrever assim, T, subíndice zero, a temperatura é de 20 graus. O zero representa a altitude. E quando estou a 1 km de altura, a temperatura é de 10 graus Celsius. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dados que foram oferecidos no enunciado e vou substituir no meu modelo. A intenção é encontrar o coeficiente angular, o de inclinação da reta, e o coeficiente linear associado a ela. Então, fazendo essa conta, né, eu tenho o seguinte, eu tenho lá, aplicando t de zero, isso vai ser igual a A vezes o H, que é zero, mais B, e isso igual a 20. Então, A vezes 0 é 0, então meu coeficiente linear já tem de graça B igual a 20. Faço a mesma coisa aplicando T1 igual a 10. Então, T1 igual a 10, então eu venho lá no meu modelo e explico que é A vezes H, que é 1, mais B igual a 10. Como eu já sei que meu B é igual a 20, então eu escrevo A igual a 10 menos 20. Então A é igual a menos 10. Quando eu acho esse A, eu já tenho uma informação extremamente interessante, que como ele é a minha taxa de variação e ele é constante, ele está relacionando o quê? A temperatura em graus Celsius com a altitude, que é em quilômetros. Então, em outras palavras, eu estou dizendo que ocorre uma variação de temperatura, um decréscimo de temperatura de 10 graus Celsius por quilômetro de altura, ou por altitude, correto? Desse modo, eu tenho como ter o meu modelo completo, e essa é a ideia, né? Ter esse modelinho completo, e escrevendo ele, né, da seguinte forma, como T igual a A, que é menos 10, associado a H, mais 20. Então está aqui o modelo de variação de temperatura em função da altitude. E com base nesse modelo, aí eu posso resolver os itens A e B. Né?
Então, no item A, ele quer que eu faça um esboço de gráfico. Então, o que eu faço? Construo um eixo do tipo cartesiano, né? Onde eu vou ter uma variação de temperatura, T, associada à altitude, H. Isso é dado em quilômetros. E isso aqui é dado em Celsius. Faço uma gradação aqui, vamos colocar de 10 em 10, 10, 20, 25 e assim por diante. E uma gradação aqui de 1 em 1, 2, 3, 4 e assim em diante. Bom, o que eu sei? Que altitude 0, a temperatura era de 20 graus e que a 1 km a temperatura era de 10. Então, fazendo as contas aqui, eu tenho como determinar a nossa reta aqui. E olha só, mesmo num ambiente sem uma marcação mais precisa, eu tenho como estimar até a temperatura aqui, ó, na altitude 2 km. Nesse momento, quando ela está passando exatamente aqui, em 2 km, ele está dizendo que a minha temperatura é quanto? É 0 grau. E isso eu posso determinar, inclusive, pela equação para configurar. Ou seja, a temperatura é 0 grau em que condição? Quando T é igual a 0. Então, T igual a 0, eu tenho menos 10H mais 20. Jogo 10H aqui para a esquerda, eu tenho 10H igual a 20. Então, daqui reproduzindo, H vai ficar igual a 20 sobre 10, portanto, H é igual a 2 km. Então, aqui eu já encontrei, inclusive, né, uma informação importante, que é quando a temperatura é de 0 grau. Isso resolve o item A. No item B, ele quer que eu estime a temperatura a altitude de 2,5. Então, eu venho, escrevo no meu modelo menos 10 vezes 2,5 mais 20. Então, T vai ser igual a menos 10 vezes 2,5, que é menos 25, que mais 20 vai produzir uma temperatura aí de 5 graus Celsius negativo. O gráfico evidencia essa informação, porque entre 2 e 3 e 2,5 a temperatura já é negativa. Então, isso aqui é um exemplo linearizado de uma aplicação que nós temos com o modelo linear. Agora, eu separei dois exemplos que nós vamos fazer com modelos linearizados, dos quais nós também podemos executar, né, algumas contas. Vamos lá. Ideia básica aqui do próximo exemplo é a seguinte, né? Exemplo 2. Expresse a área de um triângulo equilátero em função do comprimento de um dos lados, do comprimento dos lados. Isso aqui já é um exemplo mais generalizado, né? Então, o que eu tenho que pensar aqui? Num triângulo tipo equilátero, que é um triângulo que contém os três lados iguais. E aí, é claro que é necessário que para nesse processo seja dada uma expressão de área de um triângulo qualquer, que é, por sua vez, um modelo linearizado. A área de um triângulo qualquer é base vezes altura sobre 2. Isso aqui é o modelo. A questão é que ele quer que eu expresse a área, essa área, em função do comprimento de um dos lados. Aqui eu tenho duas informações, eu tenho uma base e altura, ele só quer que eu dê em função de um lado. Então, considerando, por exemplo, que esse lado seja x, esse lado seja x e esse lado seja x, o que eu posso fazer dentro de um triângulo equilátero é pensar o seguinte, olha, se eu traçar uma reta a partir do vértice superior e cair exatamente, né, no meio desse triângulo, é claro que a minha figura não está tão simétrica assim. Vamos fazer um pouquinho mais fiel, né? Agora sim, está parecendo que está exatamente na metade.
eu separo esse lado aqui em lados iguais. Então eu vou chamar essa altura minha aqui de H, como está aqui, e a minha base B é essa expressão em x. Se eu estou separando aqui no meio, então ela vai dividir isso aqui em lados iguais, x sobre 2, ok? Só que quando eu executo esse processo, o que eu observo aqui é que há a geração de uma nova figura, é de um triângulo retângulo, né? Triângulo retângulo, onde eu tenho esse lado x, eu separei aqui em x sobre 2 e tem a altura h. E aí eu posso aplicar o famoso teorema de Pitágoras, né? Que me diz que o quadrado da hipotenusa, no caso x, é igual ao quadrado em soma dos catetos. Então x sobre 2 ao quadrado. Então daqui eu tenho x ao quadrado igual a h ao quadrado mais x ao quadrado sobre 4. Só que eu vou isolar o h, porque eu quero escrever em função para a minha representação linearizada. Então isso aqui indica para mim agora o seguinte, que eu tenho h ao quadrado, vou fazer aqui, ó, passando esse cara para cá e esse cara para cá, eu vou ter menos h ao quadrado igual a x quadrado sobre 4 menos x ao quadrado. Multiplico tudo por menos 1, já que o h não pode ficar negativo, então eu vou ficar com h ao quadrado, e aí eu vou ter menos com menos mais, x quadrado, e menos com mais menos, x quadrado sobre 4. Então, realizando o cálculo aqui do MMC, que é razoavelmente simples, né? É apenas uma única fração, 1 e 4, o MMC aqui é 4. Então, ele vai gerar para nós 4 por 1, 4, vezes 1, 4x2, 4 por 4, 1, vezes x2, x2. Então, retorna para a gente 3x quadrado sobre 4. Daqui, eu sei, então, que o meu h ao quadrado é expresso, então, como sendo 3 quartos de x quadrado. E aí, da matemática básica, a gente pode extrair informação sobre essa potência. Então, esse 2 aqui, ele vai virar uma raiz quadrada de 3 quartos sobre x quadrado. Então, daí eu tenho que, finalmente, eu consigo fazer a extração de alguns elementos. O x quadrado eu consigo tirar da raiz e o 4 também, porém o 3 não. Eu vou ter o h como raiz quadrada de 3 vezes o x, que vai estar aqui fora, porque o 2 sai da raiz, sobre 2, que é a raiz quadrada de 4. E aí, finalmente, eu consigo escrever a área desse triângulo equilátero em termos, né, de apenas uma única medida. Então, retornando, como a área como B vezes H sobre 2, como a base do nosso triângulo equilátero tem tamanho x, então eu escrevo como x, que multiplica a raiz quadrada de 3 sobre 2, né, vezes x, e claro, multiplicado isso aqui por meio, porque esse meio aqui é na verdade da expressão de B vezes H sobre 2. Então você tem o B aqui, e o H está aqui. E o 2 está aqui embaixo. E daí, finalmente, eu tenho que a minha resposta nesse caso, né, é a área expressa como raiz de 3 vezes x quadrado sobre 4. Ou seja, é essa expressão que eu obtenho para a área. Eu não analiso essa função, eu apenas expresso a área do triângulo equilátero e aí escrevendo nesse formato. E aí está um exemplo de aplicação bem interessante que envolve áreas de regiões geométricas. Vamos fazer mais um outro que eu separei aqui. Exemplo 3. Vamos pensar aqui um pouquinho. Uma caixa, né, sem tampa. Vamos pensar aqui. Uma caixa sem tampa
deve ser construída de um pedaço, né? Uma caixa sem tampa deve ser construída de um pedaço de papelão. Deve ser construída de um pedaço de papelão. E aí, esse pedaço de papelão é um pedaço retangular. Vamos aqui fazer a descrição. Seria um pedaço dessa forma geométrica. E aí a construção deve ser feita de tal maneira que você vai dobrar os lados dos cantos desse papelão, onde você não conhece essas medidas desses lados. Nós vamos chamar, claro, todas elas assim na mesma proporção. Então, ela vai ter tamanho X em todos os casos, ou seja, vai dobrar aqui. E você sabe que essa caixa ela vai ter um comprimento de 12 centímetros por 20 centímetros. De modo que quando você dobrar essa caixa, ela vai ter essa dimensão, ela vai ter essa representação, na verdade. Então, você vai dobrar a caixa e ela vai ter esse formato aqui, que nós vamos desenhar agora. Então, esse formato que nós esperamos obter com a caixa. Então, a gente vem aqui, vamos progredir aqui o desenho, e aí você vai obter a caixa dessa forma. Assim, ou seja, você tem aqui uma dimensão, você vai ter uma outra dimensão aqui, mais uma dimensão e mais outra aqui. Vou fazer um pouquinho mais simétrico aqui, né? Aí fica melhor. E aí você tem mais uma dimensão aqui. E a caixa é aberta sem tampa. Então você vai dobrá-la de tal maneira para que você consiga produzir ela. A questão aqui nesse exercício, nesse exemplo, é calcular o volume dessa caixa. Essa que é a ideia. E aí guarda referência com o exemplo que nós fizemos na semana passada. O exemplo de uma caixa retangular aberta na base, onde nós queríamos calcular uma função de custo. É da mesma natureza. Então, eu vou pensar aqui no volume da caixa como sendo o produto da sua largura, pelo seu comprimento, e, claro, pela sua altura, que é uma dimensão em x. Não é difícil pensar numa solução para esse problema, porque que no caso, tanto para o comprimento quanto para a largura, é possível você produzir as expressões. Então, você vai dobrar a caixa, então ela vai ser toda dobrada de tal maneira que vai ficar com esse formato. Então, para essa dimensão, ela vai ficar construída como 20 menos 2x. E por que 2x? Porque você vai dobrar ela. Então, você vai perder essa medida e vai perder essa medida. Da mesma maneira, você vai proceder aqui para a largura. Você vai perder essa medida e essa medida no processo de dobrar. Então, você vai ter 12 menos 2x. Ao fazer isso, você tem a dimensão em volume, que vai ser calculada de que forma? Com um produto de 20 menos 2x, que multiplica 12 menos 2x e que multiplica x. Daqui, não há necessidade de, se você quiser, abrir a expressão e condensá-la numa única função. Mas, se você o fizesse, você teria que fazer distributiva de termo a termo. 20 por 12, 20 por x, 12x por 12 e 12x por x. Se nós fizermos isso, vamos fazer aqui, 20 vezes 12 dá 240, 20 menos x dá menos 20x, isso sem multiplicar o x. Menos 2x vezes 12 dá menos 24x, e menos 2x vezes menos 2x dá mais 2x ao quadrado. E tudo isso você vai multiplicar por x. Então isso vai gerar para você o volume. Agora, é possível, assim como no primeiro exemplo que nós trabalhamos hoje, determinar o domínio de validade das medidas de construção dessa caixa de papelão? Sim. Isso é possível porque nós estamos pensando numa caixa. Então nós estamos pensando num valor que é no mínimo maior que zero. Então eu tenho que, para o meu comprimento, o meu limite
é para valores de x que são maiores do que zero. Então, resolvendo essa inequação, eu tenho 20 maior que 2x, ou se preferir, 2x menor do que 20. Então, 2x sendo menor do que 20, eu chego à conclusão de que x é menor do que 10. Então, para o comprimento, eu tenho que ter uma métrica em que x seja menor do que 10. E para o caso aqui da largura, 12 menos 2x maior do que zero. Então, 12, vou fazer agora diferente, só para mostrar, menos 2x maior que menos 12, eu multiplico por menos 1. Então, aqui eu tenho que 2x, inverto o sinal, é menor do que 12, porém, então, portanto, x é menor do que 6. Claro, como eu tenho que trabalhar com a medida que seja no mínimo maior que zero, então o domínio de validade para a construção dessa caixa de papelão, com base nas informações que foram dadas, é um valor que está compreendido no intervalo aberto em zero, porque zero não pode ser, senão você não vai ter caixa, e que tem que ser no máximo 6. Por que não pode ser maior que 6, embora o comprimento seja menor do que 10? Porque se você tiver um valor maior do que 6, você não vai ter a largura necessária para a produção. E aí está resolvido o exercício, e com isso a gente finaliza alguns modelos que estão associados a funções, a expressões de primeiro grau. Agora, na próxima passagem, nós vamos falar de alguma outra característica bastante interessante associada a funções, que são a combinação delas, que vão produzir novas funções. É essa a ideia que vamos agora explorar. Então, combinação de funções. Bom, a ideia aqui é a seguinte: imagina que eu tenho uma função, seja uma função y em termos de uma variável u, e seja uma função u, que essa f de u eu vou escrever então como raiz quadrada de u, e seja uma função u, que por sua vez é uma g de x, da forma x quadrado mais 1. É possível que eu escreva uma relação direta de y em termos de x? Sim, porque se eu escrevo uma função f de u como raiz quadrada, de onde u é uma função de g de x da forma x quadrado mais 1, então eu posso de forma direta escrever uma relação que associa y com x. Então isso poderia ser feito da seguinte maneira: como eu estou escrevendo f de u, e o u, por sua vez, é uma função g de x, então eu escreveria f de g de x, mais g de x, por sua vez, é uma função x quadrado mais 1. Mas olha, a função de f, que era u, é igual, na verdade, a x quadrado mais 1. Então isso, na verdade, implica dizer que onde eu tenho u, eu vou substituir por quem? Por x quadrado mais 1. Portanto, a minha função y em termos de x pode ser escrita como raiz quadrada de x quadrado mais 1. O que nós acabamos de fazer é um tipo de combinação de função que se chama de composição de funções. Ou seja, eu estou falando aqui de uma função composta. É essa a ideia que estamos explorando nesse momento, uma função composta. Então, se eu penso numa função composta, eu posso imaginar numa espécie de máquina, onde você tem uma entrada e você gera uma saída. Então, a ideia, em termos de uma máquina, é o seguinte: você entra com uma matéria-prima em uma máquina, é a máquina G, e ela vai produzir um produto, G de x. Por sua vez, esse produto ele entra numa segunda máquina, F, e que vai te gerar uma saída
que é a função, né, f de g de x. F de g de x. Ou seja, você aplicou x em g, g de x. Você aplicou g de x em f, f de g de x. Então, o que nós temos, na verdade, é um caminho que corresponde ao quê? A uma entrada, um input, e um output, e uma saída. E durante todo o processo, o que nós fizemos foi uma composição de uma função da forma f de g de x, que também na literatura é muitas vezes escrito através dessa simbologia f bola ou f círculo g. Ou seja, estou trabalhando na verdade com uma função que é uma função que a gente chama de função composta. Então a definição que nós vamos ter aí é a seguinte, né? Dadas duas funções fg, dada, exemplo, é definição dada duas funções fg, define-se a composição de f com g como f de g de x ou f círculo g em x. Essa aqui é a nomenclatura que nós temos. E o que nós faremos agora é fazer uso, primeiro algébrico, do conceito de composição e depois fazermos uma aplicação aí, né, com um exemplo, né, do mundo cotidiano. É isso que nós vamos fazer nesse momento. Então vamos pegar aqui um exemplo bem simples, né, vamos usar um exemplo bem tranquilo para início e executar o processo. Então, exemplo, sejam f, uma função em x escrita como raiz quadrada de x, e g, uma função escrita como 2 menos x, né? 2 menos x. Então, obtenha dois pontos. F, bola G, e G, bola F. Então, o que eu quero nesses casos aí? Determinar a composição de F de G e G de F. Em outras palavras, F de G de X e aqui nesse outro caso, G de F de X. Então, o que eu preciso fazer para resolver cada um dos casos? Aplicar e substituir. Então, resolvendo o primeiro caso aqui, o que eu tenho é uma função f, da qual, onde tem o x na função, eu vou substituir por g. G é quem? Raiz quadrada de 2 menos x. Então, o que vai acontecer? Onde tiver a x na f, eu vou substituir por quem? Por raiz quadrada de 2 menos x. Então, o que vai acontecer? Eu repito a função f, que é uma raiz quadrada, e onde tem o x, eu vou colocar quem? Raiz quadrada de 2 menos x. Então, eu vou ter raiz quadrada da raiz quadrada. Então, isso aqui fica escrito como raiz quarta de 2 menos x. Essa é a ideia. E aí, eu resolvi a minha função. Se eu quiser determinar o domínio, eu também consigo. Mas isso pode ser resolvido para vocês, inclusive, vou deixar como exercício. E aí, o processo para executar g de f de x é idêntico, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar lá g bola f, que é g de f de x. Então, o que eu vou fazer? Dentro da g eu vou colocar f.
que é a raiz quadrada de x. Então significa que onde tiver a nossa função em g de x, eu vou substituir por quem? Por x. A nossa g é essa função aqui, eu até tenho ela, então onde eu tenho o x, eu vou substituir por raiz quadrada de x. Então vai ficar assim. E aí está resolvido o nosso problema. Também posso deixar como exercício para que vocês encontrem o domínio dessa função. Agora nós vamos fazer um exemplo aplicado, um exemplo que eu separei, onde nós façamos usufruto dessa função, né, composta na resolução de um problema. Tá? Vamos pegar aqui, deixa eu pegar aqui o... exemplo. Um avião voa, né? Um avião se desloca a 350 km por hora. E passa por uma torre de radar, a 1 km de altura. Então, eu quero determinar duas coisas aqui. Dois pontos que eu havia separado aqui. Determine a distância horizontal, né, em função do tempo. E no item B aqui, eu quero expressar a distância S. Vamos apagar aqui. Expresse a distância S entre o avião e a torre. Bom, vamos lá. Para resolver esse exemplo aqui, é necessário uma representação geométrica, um diagrama que seja para expressar a ideia do problema que está sendo envolvido. Então imagina que eu tenho uma estrutura, né, em torre. Imagina que eu tenho uma torre aqui e tenho um radar, né, uma estrutura em radar que está sendo utilizada para captar algum sinal. E sobre essa estrutura está passando um avião. Esse avião está passando aqui e, claro, ele vai seguindo viagem. Essa é a ideia. No exercício, ele está falando duas coisas. Que esse avião está a uma altitude de 1 km em relação à torre e ele se locomove a 350 km por hora. Então ele quer primeiro a relação entre a distância percorrida, porque em função do tempo ele se locomove, e depois a distância entre o avião e a torre. Ou seja, quando esse avião passar, ele vai estar a uma distância, nós vamos chamar de S. É isso que ele quer. Então no primeiro caso, eu tenho que recorrer a uma relação bem simples da física que associa a velocidade com a distância percorrida e o tempo. Ou seja, intuitivamente, velocidade é o quê? É a distância sobre o tempo, espaço sobre o tempo. Se eu isolo o D, ele vai ficar escrito como V vezes T. E como a velocidade eu tenho, então a distância em função do tempo fica escrita como 350T. E fim de papo. Está resolvido aí o item A. Ok? Agora, no item B, ele quer que eu expresse essa distância S em termos, né, da distância horizontal que o avião percorreu.
E aí eu tenho mais uma vez uma representação geométrica que envolve um triângulo retângulo. Então eu posso aplicar Pitágoras, né? Então nesse processo, no item B, eu começo escrevendo que S ao quadrado é igual a 350 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ou, se eu quiser escrever de maneira mais explícita, S é igual a D quadrado, porque isso aqui é uma distância que eu vou percorrer, D quadrado mais 1 ao quadrado. Mas eu quero a distância em função também do tempo. Só que eu sei que a minha distância, nós calculamos no item A, deu quanto? 350t. Só que é 350t ao quadrado mais 1. Então daqui, na verdade, eu tenho que S é a raiz quadrada de 350t ao quadrado mais 1. E ao fazer isso de forma indireta, eu estou trabalhando com uma função composta, porque eu estou fazendo uma composição de S com D. Ou seja, eu estou relacionando, na verdade, uma função S de D de T, da qual essa função D foi a função que nós atribuímos no item A como 350t, que é a velocidade associada ao tempo. E daqui eu consigo obter a minha resposta. Com isso, a gente finaliza aí, né, essa análise de algumas características e aspectos de funções, analisando um problema aí com uma função composta. É isso aí, valeu, muito obrigado e até a próxima aula.